Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de Língua Portuguesa e de Redação, e neste vídeo nós corrigiremos uma redação nota 1000 e veremos a forma como ela foi composta. Hoje trabalharemos com o parágrafo de introdução. Se você gostar desse vídeo, por favor, curta e o compartilhe também. Vejamos então. O tema desta redação é Desafios para a valorização de comunidades de povos tradicionais no Brasil. Vamos ler e depois nós comentamos, tá? Declarado Patrimônio Material Brasileiro, o ofício das quebradeiras de coco é exemplo de preservação de conhecimentos populares que marcam a cultura, a economia e as relações interpessoais dos povos envolvidos. Então, nós temos aí o primeiro período, né? Olha aqui, primeiro período. Por consequência, já temos o nosso primeiro elemento coesivo intraparagrafal. Similarmente, muitos outros grupos tradicionais possuem saber de extrema importância e, no entanto, não recebem o respeito merecido, o que cria uma urgente necessidade de promover a valorização dessas comunidades. Segundo período aí, nós temos outro elemento de coesão. Nesse contexto, é válido analisar como a negligência estatal e a existência de uma visão capitalizada da natureza representam desafios para a resolução de tal problemática. Portanto, nós temos o nosso terceiro período. Então, o que é muito bom para você fazer neste momento? Colocar aí a quantidade de períodos. Primeiro período, o que representa aí o primeiro período? Vejamos. Declarado Patrimônio Imaterial Brasileiro, o ofício das quebradeiras de coco é exemplo de preservação de conhecimentos populares que marcam a cultura, a economia e as relações interpessoais dos povos envolvidos. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos apresentando um contexto do tema. Por isso que nós chamaremos este primeiro período de contextualização. Professor, por que a gente não pode aqui ter abordado a tese e o tema? Até acho que este período poderia ser uma hipótese, né? Com a qual você poderia defender um ponto de vista de que, de fato, a comunidade e os povos tradicionais são marginalizados, não é? Mas neste caso aqui, nós não fizemos uma afirmação de o porquê que nós acreditamos que existam desafios para a resolução dos desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais e quais são as causas para isso ou as consequências disso. Nesse caso, estamos trabalhando com causas, não é? Portanto, o que nós podemos já pensar aqui? Podemos pensar o nosso primeiro período, evidentemente, como o que, professor? Como um período de contextualização cujo repertório sociocultural foi trazer uma legislação, não é? Porque declarar patrimônio material brasileiro sempre é por meio de uma legislação. Então, já marca aí que o seu primeiro período dessa introdução é uma contextualização ao elemento coesivo que liga o primeiro ao segundo período, dando a ideia de igualdade. Ó. Igualmente, muitos outros grupos tradicionais possuem saber de extrema importância e, no entanto, não recebem o respeito merecido. Isso aqui já é a apresentação do seu tema e da sua tese, não é? Porque vejamos bem aqui. Vamos marcar o nosso tema de roxo. Olha só. Muitos outros grupos tradicionais, veja, possuem saber de extrema importância e, no entanto, não recebem. Quando a gente fala que não recebem, nós estamos afirmando a existência do problema. Concorda comigo? Porque se eu falo que muitos grupos tradicionais possuem saber de extrema importância, mas não recebem o respeito merecido, eu estou dizendo que existem desafios para que a gente faça a valorização de comunidades e de povos tradicionais no Brasil. Mas eu não efetuo as minhas causas, eu não apresento as razões pelas quais eu falo isso, não é? Então, o que nós temos aí no nosso segundo período? O tema e a tese. Mas nós não temos a indicação do repertório produtivo, ou seja, nós não temos as hipóteses que nos levam a crer isso. Vamos finalizar no último período com esse contexto. Ó. É válido analisar como a negligência estatal, então perceba que a negligência estatal é uma hipótese para o meu problema, ou seja, eu acredito que a negligência estatal cause o meu problema, e a existência de uma visão capitalizada da natureza, que é outro repertório sociocultural com o qual eu vou trabalhar. E a outra hipótese de causa para o meu problema, olha só, a existência de uma visão capitalizada para a natureza. O que isso tudo faz? Olha a minha retomada da tese. Representam, olha a retomada da minha tese. E, por fim, a retomada do meu tema. Olha ali o meu tema novamente. Desafios para a resolução dessa tal problemática. Portanto, o nosso texto ficaria dessa forma aqui, ó, no terceiro período. Nós reafirmamos o tema e a tese.
Em ordem, a gente apresentou as hipóteses que comprovam a nossa tese. Quais são as hipóteses? Negligência estatal e a segunda, visão capitalizada da natureza. Mais retomamos o nosso tema e mais retomamos a nossa tese com o elemento coesivo referencial que retomou o sentido passado. Então, o terceiro período é o mais importante para a gente, não é? A negligência estatal e a existência de uma visão capitalizada da natureza, hipótese 1 do desenvolvimento 1, hipótese 2 do desenvolvimento 2, representam, ou seja, é possível que nós vejamos o quê? Desafios para a resolução de tal problemática. Se você tiver gostado desse vídeo, por favor, deixe o seu like, comente aqui as suas dúvidas e também o compartilhe com quem você acha que possa gostar dele. Eu sou o professor Gabriel Azevedo. Tamo junto rumo à sua aprovação.